mais madura, o nosso livre-arbítrio. Desta forma, nós vamos escolher a cada dia que abrimos os olhos ao despertar do sono, o plano de vida que nós queremos. Podemos planejar 10 anos segundo o conhecimento que temos aqui na Terra, mas a cada dia é sempre uma surpresa. Sempre há acontecimentos que escapam essa capacidade que temos de raciocinar, de analisar, de listar cada atividade nossa. Podemos ter uma agenda, né, que contempla vários períodos, mas no campo afetivo, no campo espiritual, sempre surgirão oportunidades, experiências para que a gente cresça. E estas oportunidades e experiências foram aquelas que pedimos, né, que sugerimos, ou que, sendo necessário ao nosso progresso, a sabedoria divina permitiu, porque nós dissemos que somos capazes, né? Assim, esquecidos, né, das lutas ou do que escolhemos, a vida se apresenta para nós. O filho problema, né, o marido difícil, a esposa complicada, né? O chefe, o empregado, as dificuldades socioeconômicas, sempre todas essas situações, vamos entender, podemos escolhê-las sim, anteriormente, podemos escolher presentemente, mas sem a nossa ação para mudar as coisas, elas continuarão como estão, acrescidas pela nossa ociosidade, na maioria das vezes, né? Ou pela nossa má vontade, acrescidas de mais problemas, de mais dificuldades, porque só vimos o presente. Não projetamos o olhar, né, no todo. Não conseguimos ver além das aparências. Então, a miséria, não, vamos falar, a vicissitude, a miséria, a dor, a dificuldade, elas existem? Elas são reais? Sim. Mas depende do ponto de vista que nos colocamos. Depende da vontade, da boa vontade ou da nossa má vontade em superar os problemas, né? Jesus já não nos disse há mais de 2000 anos que podemos mover as montanhas se tivermos fé? Ora, um problema, ele parecerá uma montanha, se a nossa vontade for pequena, né? For ínfima. Mas um problema parecerá minúsculo, se a nossa vontade for gigantesca. E não é assim? Quantos homens saem da obscuridade e idealiza, né? A cada ano idealiza uma vida melhor, trabalham, aceitam, estudam, lutam e muda o seu estado de coisa. Não preciso nem falar, nem listar os exemplos que tem aí, milhares, para não dizer milhões sobre a Terra, né? Não é isto? E por que nós estamos aí tristes, acabrunhados, né? Medrosos, inseguros, porque o filho tem problema. Ainda não despertou para o trabalho, para o estudo, não despertou ainda para os valores elevados da vida. Se o marido não quer nada com o trabalho, se o desemprego está batendo a nossa porta, ou bateu a nossa porta, se não temos os recursos que gostaríamos, socioeconômicos ou econômicos financeiros, se não somos profissionalmente bem qualificados, mas tudo é questão de querer, de idealizar, aproveitar as mudanças que estão aí à nossa volta para pôr em prática. Ora, da concepção ao nascimento não se passaram 39 semanas? Há mais ou menos 9 meses? Se a vida, para ela germinar na Terra, leva-se algum tempo, por que nós queremos que abruptamente as coisas aconteçam, como num passe de mágica, como no milagre? E sabemos que o milagre não faz parte das obras divinas? Está aí o universo que nos atesta, né, para o nascimento de
uma galáxia ou de um astro leva-se milhões, bilhões de anos? Né? Como precisar a idade do universo se Deus existe, filosoficamente falando, desde sempre? E por que, né, não compreender, não aceitar a vontade de Deus quando Ele nos coloca num estado que nós sabemos que as nossas forças ou as nossas atitudes não mudarão momentaneamente a situação. Mas o nosso pensamento, as nossas atitudes postas em ação mudarão o estado de coisa. Porque tudo sofre, tudo repete, tudo é consequência de ações já tomadas. Então, presentemente, nós deliberamos felicidades ou infelicidades, alegrias ou tristezas, prosperidade ou miséria, depende de cada um, como quer viver. E sabemos que os espíritos superiores, sim, eles sempre ajudarão os homens de boa vontade, mas aqueles que nada querem, respeitando o livre-arbítrio, eles aguardarão que lá nos escaninhos, lá no íntimo de cada espírito, brote a vontade de querer mudar. Sem essa vontade única, nossa, não acontecem as coisas. Não adianta o Daniel, a Heloísa, vocês quererem que os outros mudem, eu querer que vocês mudem, se nós não queremos. Não adianta que no próximo ano o pai ou a mãe, né, os entes caros, queiram para os seus entes caros, queridos, né, uma vida melhor, se eles não querem, se eles preferem ainda, né, a ignorância, as trevas, o sofrer. Eles ainda estão ofuscados, né, pela sensualidade, pelos prazeres mundanos. Eles ainda não compreendem a vida espiritual. Jesus não disse: aqueles que têm ouvidos de ouvir, que ouçam, que têm olhos de ver, que vejam. Assim as mudanças ocorrerão, os começos, os anos, né, se renovarão conforme. Os anos vão se renovar, que é da nossa cronologia, né? A forma como contamos o tempo é esta. Poderão variar um ano, um dia a mais, um dia a menos, minutos a mais, minutos a menos, mas a cronologia terrestre, o calendário terrestre é esse. Hoje eu tenho meus 50 e tantos anos, mas eu tive 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Eu idealizei como criança muitas coisas. Algumas eu conquistei, outras eu entendo que não faziam parte ainda do meu querer, né? Não faziam parte da minha bagagem ou da minha necessidade espiritual, assim como de todos nós, né? Algumas mulheres idealizaram um casamento feliz, né, com um marido ideal, perfeito, filhos, né, estudiosos, alegres, bonitos, belos, educados, talentosos, virtuosos. Mas Deus dá para nós aquilo que precisamos. E como está aqui, né? Nos coloca na família que precisamos. É isso que nós temos que entender. E aproveitar a cada instante para, sabendo que a vida sempre nos coloca situações inesperadas, oportunidades que surgem do nada, aparentemente, mas sempre há uma multidão invisível que estão ali trabalhando, segundo a vontade divina, para nos dar, para nos, né, contemplar, para nos fortalecer, para nos auxiliar, para impulsionar a nossa vontade ou inflar em nós o nosso querer, para aceitarmos e mudarmos as coisas. Como está aqui no texto, só um caminho para se chegar à felicidade. Todos nós sabemos qual é o caminho para chegar à felicidade. É o trabalho, né? Sem o trabalho não há felicidade. Mas esse caminho foi mostrado por aquele que tem competência no assunto. Quem é que tem competência no assunto? E autoridade para tal? Senão Jesus, né? Por tê-lo, né, caminhado por esse mesmo caminho que nós ainda timidamente percorremos, né?
Esse alguém que nós conhecemos chama-se Jesus de Nazaré, o Cristo, ou seja, o ungido, o escolhido, né? No ensinamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, está a chave para a nossa felicidade. Mas em nossos corações, em nosso íntimo, está desperto esse amor a Deus? Conseguimos ver no próximo um irmão com necessidades ou com vontades semelhantes à nossa? Se ainda não conseguimos perceber isso, se ainda não temos essa capacidade, o trabalho fará com que a gente desperte para tal. Por isso que Deus não tem pressa. Por isso que Deus aguarda que cada um desperte em si, através das experiências terrenas, em mundos como a Terra, né? Que o Espírito, que é o Senhor que comanda a máquina física, ou o carro fisiológico, esse que foi criado simples e ignorante, ele possa, sim, chegar num estado tal que isso é claro, é compreensível, faz parte de si. E sem percorrer as lições do caminho, não há como acontecer isso. Nenhuma criatura, num passe de mágica ou num ato místico, desperta dessa forma. Os grandes homens que passaram na Terra, que já têm esse despertamento, caminharam, percorreram os caminhos que estamos aí, né, dando os primeiros passos. Ora, enfim, quem quer um ano novo repleto de felicidades, não tem outra saída senão construí-lo. Importa que saibamos que o novo período de tempo que se inicia, como tantos outros que já passaram, será repleto de oportunidades. Aproveitá-las, bem ou mal, depende exclusivamente de cada um de nós, pois as experiências da vida servem para nos dar uma nova consciência do potencial divino que existe dentro de cada um de nós. Este potencial divino que existe dentro de cada um de nós, a marca do Criador, as leis que estão em nossa consciência, as oportunidades diárias, elas facultarão, né, esse despertar, esta consciência. Não há outra forma. Se houvesse, né, Jesus já teria dito, porque ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ora, ninguém chega a Deus sem passar pelas experiências da vida, sem nascer de novo. Nascer, renascer, né? Eis aí a chave, ou seja, a encarnação. E a reencarnação é a porta ou a ponte que nos projeta a vida feliz, a vida pura, que é a vida espiritual. Mas a necessidade das reencarnações, né, e o objetivo delas é sempre esse, é o progresso, o despertar espiritual, que nós ainda não temos, mas teremos, queiramos ou não, porque a vida tem os seus meios para nos tirar da obscuridade. Né? Apesar de acharmos, né, pelos acontecimentos da vida, por tudo que está aí à nossa volta, pelos problemas dos mais diversos, né, acharmos que o homem não tem saída. Lê do engano, a humanidade tem saída. Porque se não tivesse, entendo eu que Deus não a teria criado. Ora, se o Pai, que é sábio, criou os homens para que pudessem fazer um trabalho que os secundasse segundo e despertasse e progredisse segundo os seus desígnios, né? Ele sabe que cada um de nós atingirá o grau de pureza necessária para compreender e trabalhar a serviço dele. Não tenhamos pressa, mas façamos o melhor hoje, dentro das nossas possibilidades. Mas não vamos temer, não vamos
ficar tristes, porque cada um de nós progride um pouquinho a cada dia. Aquela criatura que amamos, que não despertou ainda, que preferem tudo que conduz à morte da matéria, elas despertarão. Quando abrirem os olhos na vida espiritual, perceberão o erro, o engano que se encontravam. Ora, há coisa pior do que a decepção? Algo marca mais do que a frustração? A sensação de você ter feito errado e podendo ter feito bem? Essa dor, esse momento particular, é um momento grande, precioso, porque desperta o homem. E nós não queremos que as criaturas que amamos passem por isso, mas nós passamos por isso. E elas passaram por isso, queiramos ou não. Ora, ingressamos na terra pelo nascimento e retornaremos à vida espiritual pela morte do corpo físico. Quem de nós poderá tirar, subtrair esse momento que é especial, é mágico para o espírito? Nenhum de nós. Porque é da lei da vida, né? E assim, as oportunidades estão aí. Vamos vê-las com alegria, com sabedoria. Por mais que a dor, por mais que a amargura, por mais que a tristeza bata à nossa porta, mas vamos entender que tudo passa. Enfim, assim o dia de hoje logo passará e o chamaremos de ontem. Como amanhã será em breve hoje, que se tornará ontem igualmente. E sem que nos demos conta, estaremos logo chamando este ano, que se inicia de ano passado, e assim sucessivamente. Está aí o nosso irmão, está aí Daniel. Quantos anos já se passaram? Quantos anos novos nós brindamos e ficaram para trás? Jesus disse, é necessário que haja escândalos, mas ai daquele por quem vêm os escândalos. Porque o homem precisa ser e precisa passar pelos escândalos para despertar o amor que está em si. Então, a maldade, né, que nós vemos como tal, ela apenas existe naquele momento. Diante do mal, o homem tem duas saídas: ou permanece na ignorância, ou ele busca, né, a sabedoria. E tira uma lição disso, quando ele optou pela sabedoria. Como Deus não tem pressa, vai se renovar, um novo ciclo vai se iniciar. Que todos possamos aproveitar muito bem o tesouro dos minutos na construção do amanhã feliz que desejamos, pois a eternidade é feita de segundos. E vamos dar graças a Deus pelas oportunidades que Ele nos concede de poder começar de novo. Graças a Deus, né? E que assim seja. E que todos tenham, né, um novo ano repleto realmente de esperança, de planos, de coisas boas e felizes. Mas é preciso que nós caminhemos, arregacemos as camisas, as mangas das camisas, coloquemos as nossas enxadas nas costas, olhamos para o terreno, sem medo. Vamos preparar o terreno, né? Tirar as ervas daninhas, cavar, sucá-lo, depositar as sementes, regar. Quando a semente começar a germinar, continuar o trabalho de rega, tirando as ervas daninhas, as graminhas, afastando os insetos predadores, né? E ali, quando começar a dar os frutos, vamos colhê-los. Como disse Jesus, alguns colherão a 100 por um, outros a 60, outros a 30. Como a porta é larga, né? Muitos não colherão nada, porque estão ainda presos às ilusões da matéria. Que possamos ser aquele
cultivador do solo, aquele agricultor que, né, tendo preparado o terreno, tendo aguardado a vontade do tempo e trabalhado para tal, colherá 100 por um. Porque a nossa vontade está em Deus, o nosso querer está em Deus, a nossa fé, que é maior que a fé dos homens fracos, e temos entendido que o nosso esforço é que comanda e que nos impõe e nos coloca em ação, vamos sim colher a felicidade que plantamos. Graças a Deus, que assim seja. Mas não vamos esquecer dos irmãos que ainda não pensam como nós. Esclareceu alguma dúvida, alguma coisa? Ninguém quer falar nada? Estamos tímidos, né? Quer você, vai. Rodai, a lição, né, em si, o que é importante é a gente sempre estar consciente que se começar de novo no plano terrestre, aqui no plano material, para isso que tem essa passagem do ano. Agora, no moral, no espiritual, é a qualquer momento, né? A gente não pode perder tempo, né? Não precisa ver. Então, principalmente a gente que faz, tem muita gente que faz muita promessa, né? A passagem do ano, né? Então, em vez de prometer, vamos começar a realizar, para que realmente aconteça o que você falou. A gente chega em dezembro de 2016 e veja as árvorezinhas dos frutos estão crescendo, né? Trabalhar bastante, quer dizer, isso que é o que importa para nós, que é o lado espiritual, né? Com certeza. E aqueles irmãos que não têm entendimento, é o que você falou. Nós temos que conviver com eles, também na paz, e aguardar que o momento deles vai surgir o despertar. Orientá-los com o nosso exemplo e com as nossas palavras, né? Porque aqui na Terra a voz é o veículo da comunicação, né? Mas nosso plano para 2016 e seguintes, além da nossa prosperidade, que é natural, querer aqui na Terra, vamos colocar também no nosso plano a nossa prosperidade espiritual, né? Através de cursos, através da ação, né, caritativa, através de procurar estudar mais e conhecer a natureza, conhecer as vontades e as leis divinas e observarmos mais uns aos outros, porque aprendemos muito com o nosso semelhante. E colocar na nossa bagagem para 2016 e seguintes o maior exercício de todos, que é a humildade, né? Procurarmos sermos humildes, ou seja, iguais, simples. Vamos deixar de lado a nossa tendência de sermos sempre o superior, né? Mas vamos colocar a humildade, porque para fazer a caridade é preciso olhar o nosso semelhante como iguais, né? No mesmo plano. Quando quisermos fazer a caridade, mas olhar de cima para baixo, ainda temos o egoísmo e a vaidade em nossos corações. Então a conquista da nossa pureza espiritual, não da nossa superioridade espiritual, mas da nossa pureza espiritual está em fazer ao próximo aquilo que queremos para nós mesmos. Mas só conseguimos isso quando a gente olha o próximo como igual, como semelhante, né? É muito comum, com humildade, a gente né? falar um bom ano para outra pessoa e a pessoa te retribui desejando também um bom ano, né? E esqueçamos que quem faz o ano ser bom é nós mesmos, né? Com certeza. Isso é o mais importante. Tudo depende de nós, né? Tudo. Não tem escapatória. Se na passagem de ano, por estarmos solitários, guardarmos a tristeza, a mágoa em nosso coração, nós vamos iniciar um ano cheio de melancolia, de tristeza, e parece que tudo está escuro, né? Mas se nós sairmos do nosso isolamento e procurar envolver com mais pessoas, procurar realmente as pessoas que precisam também do nosso contato, com certeza nós não ficaremos tristes, solitários, ficaremos mais felizes. Por quê? Por mais sozinho que estejamos, há sempre alguém que está próximo de nós, né? E esse alguém é um ente invisível. Pode ser um irmão feliz, pode ser um irmãozinho infeliz que compartilha aquele estado da alma. Mas vamos procurar compartilhar o estado de alma feliz para atrair irmãos felizes e projetar aos irmãos infelizes a nossa felicidade, para que eles também sejam tocados em seus corações, nas suas fibras mais sutis,
dessa alegria que contagia, dessa confiança em Deus, que quer que seus filhos progredam. E eles mesmos sejam os autores da sua felicidade, né? E não deposite no próximo a sua felicidade. Mas quando o homem é autor da sua felicidade, ele contagia o seu semelhante, e o semelhante trabalha para a felicidade, né? De que adianta murarmos a nossa casa com lanças, com cerca elétrica, com câmeras e mais aparatos tecnológicos, e ficarmos encarcerados porque nós temos medo do semelhante. Então vamos, no próximo ano, tirar, né, esse medo do semelhante e não vermos no nosso semelhante um predador, mas sim um irmão, olhando-o como igual. Ele não será armado, ele não nos tirará os nossos pertences, porque ele entende que ele é tratado na sua essência como um igual. Porque quando depositamos nas coisas materiais, né, aquilo que queremos e aquilo como idealizamos como o principal, esqueçamos o nosso semelhante, que ele é um igual, com certeza, se ele for uma criatura que ainda não entende as coisas divinas, ele vai querer tirar aquilo que é nosso. Mas que tire que é nosso o melhor, ou seja, o nosso amor, a nossa bondade, a nossa vontade de auxiliar, enfim, subtraia de nós as nossas boas energias, né? E que assim seja. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Obrigado a todos, aos ouvintes, não sei se está ligado à internet, né? Aos ouvintes presentes e virtuais, aos ouvintes aqui presentes e espirituais, que também vamos falar virtuais, que desejamos a eles também um ano novo repleto de oportunidades e de felicidades. Paz a todos. Vamos agora aí fazer o nosso encerramento de mais um dia. Então a gente eleva o nosso pensamento ao alto, tentando nos livrar de todos os pensamentos ruins, com as palavras ditas na tarde de hoje. Lembrando de Jesus em todos os dias de nossas vidas e não só nesta data, qual se comemora o seu aniversário, o seu nascimento. Que esse Jesus possa nascer no coração de todos aqui e possa crescer, que possa despertar, e através de, como foi dito hoje, do trabalho, e somente através do trabalho, do amor, do esforço, podemos nos mudar, podemos mudar o mundo, mas através das nossas atitudes, dos nossos exemplos, de nossas palavras, elevando mais o pensamento, lembrando de todas as pessoas necessitadas nessa terra, que precisam de um olhar, de um carinho, que necessitam da paciência ainda de nós. E pelo fato de estarmos aqui hoje, mesmo procurando recursos para as nossas tristezas, para as nossas dificuldades, tenho certeza de que são fortes, pois estão aqui dando esse passo na caminhada e são exemplo em seus lares, as suas famílias, levando o pensamento ao nosso lar, aos nossos entes queridos, que possam, aqueles que não puderam estar aqui hoje, receber também o amor, o carinho e essa presença desses irmãos tão queridos, que sempre, a cada instante de nossa vida, zelam por nós. Basta nos ligarmos a eles sempre, pois eles estão sempre ao nosso lado. Que todos aqui possam sair fortalecidos dessa tarde, que possam sair com um pouco mais luz do que vocês já têm nessa tarde de hoje, e possam levar a todos os lugares que forem
Obrigado, Senhor, pela oportunidade da vida. Obrigado por mais um ciclo que se encerra e mais um ano que se inicia. Que possamos sempre trabalhar e trabalhar. Obrigado, Pai. Graças a Deus. Se a gente aguardar um instante.